acontece agora o velório do motociclista que foi vítima de um trágico incidente na Marginal Tietê. Ele morreu depois de ser atingido por uma mulher que foi jogada de um viaduto pelo seu companheiro, né? Despencou no meio da pista e acertou esse motociclista, o André, que vinha na moto, não conseguiu evitar o impacto e morreu. Yuri Macri já falou com o Andrew, o filho dele, no início do programa. Muito comovente a entrevista do Andrew. E está acontecendo, segue acontecendo o velório agora do André. E o Yuri Macri, meu querido amigo, repórter e apresentador, está acompanhando. Imagino que a comoção deva ser total. Se você tiver também, Yuri, por favor, informação desse homem que jogou a mulher e para mim provocou a morte do André, por favor, também atualize a gente com isso. Alô, você. André, já te atualizo sobre isso, porque a gente já questionou tanto o Tribunal de Justiça quanto a Secretaria da Segurança Pública. O Tribunal de Justiça diz que não há registro, né, de flagrante para o Douglas e nem mesmo para o Antônio, nem mesmo mandado de prisão. Que eles foram encaminhados para a delegacia, mas não permaneceram presos. E que agora apenas o Douglas segue sendo investigado nessa história. O corpo do André acabou de ser sepultado e eu estou aqui ao lado da Janaína e também da Giovana. Elas são irmãs do André. Há pouco a gente conversou com o André, que é o filho mais velho. E a indignação de vocês abordaram a gente, falaram, olha, a gente quer falar, é um dia muito triste pra gente, mas a gente quer falar e a gente quer pedir justiça. Porque esse homem, ele foi liberado. Foi liberado, ele tá solto. E pelo que a gente ficou sabendo, ele estava tendo uma briga, né, entre ele e uma moradora de rua. E aí ele empurrou essa moradora de rua quando meu irmão estava passando. Meu irmão estava fazendo entrega, meu irmão é entregador, né? Ele faz frete. Então, quando ela foi jogada pelo esse morador de rua, ela caiu e aí meu irmão atropelou ela, ele arrastou e nisso ele também caiu. E aí, quando ele caiu, ele quebrou o pescoço no guarda-reio. O impacto foi muito forte, né? Ele atropelou ela e foi arrastando até bater no guarda-reio. Foi quando, infelizmente, ele acabou quebrando o pescoço. Eu sei que vocês estão extremamente dilaceradas, eu acho que é essa palavra, né? Antes da gente entrar aqui ao vivo, você estava chorando, estava muito nervosa, tanto que a Janaína está dando aqui suporte, André, para a Giovana. Mas eu preciso perguntar, quem que era o André para vocês? Meu irmão era trabalhador, era tudo pra gente, era nosso guerreiro, era o único filho, era um pai de família, era o xodó da minha mãe. Ele ralava em cima de uma moto o dia todo, o dia todo, o dia todo. E ele pilotava desde os 14 anos, meu pai deu a primeira mobilete para ele aos 14 anos, então ele pilotava muito, ele sempre foi muito cauteloso. E o que mais deixa a gente indignado, que mesmo depois dele ter atropelado e morto, ele ainda foi roubado pelos moradores de rua. Ou seja, roubaram toda a mercadoria dele, que ele ia fazer a entrega, era num condomínio, e roubaram toda a mercadoria dele. Não contente, mesmo ele morto, ele ainda foi saqueado. E aí a gente ficou sabendo que ficou impune. Ele foi solto. Os policiais chegaram na hora e não deixaram. Isso aqui é chocante, André, porque também antes de entrar com você, elas trouxeram essa informação, porque ele foi até Santa Efigênia pegar, né, esses produtos, levaria para algum ponto aqui de São Paulo. Eram aparelhos celulares daquela marca muito cara, né, aparelhos de última geração, e seria para uma jovem que faria 15 anos, ou seja, era um dia muito importante para essa jovem, a gente entende. E na hora que ele sofre o acidente, esses moradores de rua que estavam ali na região, vendo uma pessoa morta, saqueiam, levam esses aparelhos celulares. É muito claro, a família dessa jovem acabou questionando vocês. Isso, aí veio questionar a gente se a gente estava com produto. Só que quando eu estava no 30DP, quando eu cheguei lá, já tinha retirado as coisas do meu irmão, que tinha ido os parentes da esposa. Então, quando eu cheguei lá, eu só tinha a notícia que ele não tinha existido, mas não tinha nada a ser entregue. E a minha irmã, que foi no ML, não entregaram nada para ela. Entregaram para você no ML, Janaína? A única coisa que eu retirei foi a chave da moto, uma aliança e um cortador de unha. Tanto que eu escrevi no papel, na hora que eu recebi a documentação, foi a única coisa que eu retirei de lá, mais nada. Uma fatalidade, eu acredito, que esse dia você queria excluir da sua vida, né, Giovana? Muito, muito. Está sendo o pior dia de nossas vidas. Eu tenho que dar força tanto para minha irmã,
que não pode passar nervoso, tanto que eu tô aqui do lado dela, que eu sou a fortaleza dela, quanto para minha mãe. Sim. Bom, André, sei que você quer fazer uma pergunta, meu querido. Pode fazer. Não, é que para nós, assim, eu fico tentando me colocar no lugar das pessoas que estão diretamente ligadas a isso, que são os parentes. É que, assim, eu queria... uma curiosidade respeitosa minha, assim, porque para mim foi tão surreal receber uma notícia dessa, como me falar assim, olha, morreu uma pessoa na Marginal porque uma pessoa caiu em cima dela. Eu falei, mas como assim, gente? A pessoa tá na Marginal. Ah, não, é que jogaram uma mulher de cima de um viaduto. Como é que elas receberam essa notícia? Dessa forma. O que o André pergunta é porque choca muito quando a gente tem essa informação que uma mulher é jogada de um viaduto. E detalhe, André, antes de também entrar aqui com você, elas me confessaram que essa mulher que foi jogada do viaduto estava grávida. Meu Então era Deus, uma briga gente. entre esse casal, E o a cara mulher tá grávida, solto. ele estava tentando esfaquear essa mulher, e aí nesse momento ali em que eles estavam brigando, ela acaba caindo e aí atinge a moto do seu irmão. Como que vocês receberam essa informação? Essa é a pergunta do André. Então, quando entraram em contato comigo, aí eles só falaram que era para mim me dirigir ao 30DP. Até então, quem tinha me ligado antes foi minha cunhada, Rose, mas não tinham passado as informações. Quando eu retornei do 30DP, quando eu liguei no celular do meu irmão, que a gente não tinha o telefone do 30DP, aí atenderam um PM. E ele falou que era pra gente retirar as coisas no 30DP, junto com a esposa. E lá eles me informaram que na entrega dos pertences dele, ele tinha sofrido um acidente muito grave e que infelizmente ele não tinha resistido. Foi dessa forma que eu recebi por telefone. Aí depois contaram pra ela que ele tinha sido atingido Você por um acredita corpo. que... Em algum E momento depois contaram contaram. pra vocês que ele tinha sido atingido por esse corpo. Isso, aí a gente foi até o 30DP, aí lá sim foi confirmado que era uma briga de morador de rua e que a moça tentando escapar do agressor, ela tentou se desvencilhar, mas ele tentou ainda correr, aí foi quando ela se desequilibrou e aí ela caiu. Então ela se desequilibra Isso. e cai, porque ele estava tentando esfaquear ela, o Douglas, no caso. E ela grávida, pelo que a gente já ficou sabendo, ela grávida, ela também está entre a vida e a morte. Mas o meu irmão não Está em resistiu. estado grave no Isso. hospital. E o meu irmão não resistiu. O André, eu fiz uma pergunta para o André, eu quero também fazer essa pergunta tanto para Giovana e também para Janaína, porque o André, ele era uma pessoa dentro da família, uma base. Ele tinha essa empresa como motoboy, ele tinha os filhos, tanto filhos já grandes, né? E também crianças. Mas o André me falou uma palavra assim que eu achei muito bonita, ele coloca o pai dele como um verdadeiro herói. E eu gostaria de saber qual que é o legado que o André deixa para vocês. Ele era um verdadeiro herói. Um guerreiro, um batalhador. Ele era brincalhão. Ele era uma pessoa muito amorosa, Ele muito não merecia família. Isso, por isso que a gente está pedindo por justiça mesmo, que isso não pode ficar impune. Não. Não pode ficar impune, ele tem que pagar por isso. A nossa maior revolta é que mesmo com um feminicídio e um homicídio, ele foi solto. E ele não deveria ter sido solto. Não deveria. Ele deveria pagar pelo que ele fez. Não ter sido solto por falta de prova, ou a gente vai fazer político, a gente vai fazer tudo certinho. Ficou muito, muito corrido. Você acha que o Douglas tem que ser incriminado pela morte do seu irmão e também por essa tentativa de feminicídio? Exatamente. Até porque a última informação que a gente teve da moça, ela tem entre a vida e a morte e ela estava grávida. Entendeu? Então, assim, a gente quer a justiça. Ele na cadeia. É na cadeia. Não me importa se ele é um morador de rua. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele sabia disso. E não respeitaram. Mesmo morto, ainda roubaram. O meu irmão levaram todos que estavam dentro da mochila. Isso não dá para aceitar. Não dá. Janaína, eu sei que você está sendo forte. Você usou a expressão. Eu estou sendo forte para minha irmã, que tem seus problemas de saúde. Estou sendo forte para minha mãe. Mas qual é esse vazio que fica aí, sabendo que o teu irmão não vai mais voltar para casa? Isso tá enorme, enorme. Eu tenho que agora batalhar pela minha mãe. Agora eu tenho que ser o pilar da família. Porque o pilar da família mesmo já foi. Deus levou. Ele era o pilar. Ele que unia a família, ele que estava sempre com a gente. Então agora
esse cargo vai ficar pra mim. Por isso que eu tenho que batalhar. Por isso que a gente pede justiça, tem que ser forte por todo mundo agora. Você mais lembra do André? Ai, das alegrias dele, ele era muito engraçado. Ele usava apelidos com a gente, sabe? Tinha aqueles apelidos dele, chamava a minha irmã direto de chofana, sabe? Ele era muito engraçado. Meu irmão ele era igual meu pai. Meu pai era muito palhaço, muito divertido. E ele é igual. Ele é igualzinho meu pai. Olha, André, é uma família enlutada, é uma família que pede por justiça e a gente precisa entender como que fica essa situação mesmo, porque a gente sabe que tanto o Antônio, que é o pai do Douglas, de 69 anos, que jogou a pedra nos GCMs, quando eles chegam ali para o atendimento dessa ocorrência, o pai foi levado porque joga essa pedra e o Douglas, por ter, talvez, aí é claro que agora o inquérito precisa apurar se ele jogou mesmo essa mulher, mas os dois agora permanecem soltos, estão soltos. Foram levados para a delegacia, mas não permanecem presos. E segundo a Secretaria da Segurança Pública, apenas o Douglas está sendo investigado. Yuri. É uma situação muito triste e a gente segue aqui ao lado da família, André. Eu vou pedir para que você fique comigo, porque você acabou de levantar um ponto que os nossos convidados precisam responder. O Yuri acaba de falar, a polícia está vendo se essa moça foi jogada ou se ela caiu. Bom, se ela caiu numa perseguição é a mesma coisa que ser jogada, ou não? Sim. Claro. É o nexo causal que Fica a gente comigo, fala no Yuri. direito, né? O doutor pode até explicar bem, porque é uma questão, gente, olha, se a pessoa cai, mesmo desequilibrada, numa tentativa de se defender de alguém que está tentando agredi-la, a ação da agressão é que causou a queda. Então, é tentativa, responde da mesma forma. O que nos causa estranheza é que eles foram conduzidos para o distrito, o pai também cometeu um crime que, no mínimo, ali é de desacato às autoridades na hora que você joga uma pedra, cospe, mesmo que não tenha agressão. Mas se ele na defesa não serve, isso que eu quero, o Yuri levantou, é importante, ele diz, eu não joguei ela. Bom, ela estava fugindo porque você queria matá-la, então é a mesma coisa. Vai responder, responde. Se eu caio de algum lugar porque eu estou fugindo de alguém, eu só caí porque estou fugindo desse alguém. É um nexo, tem a ligação que a gente fala. Juridicamente, eu ainda não consegui, só a autoridade policial é que tem as informações mais apropriadas, nós estamos nos valendo das informações recebidas, captadas no momento. Pelo que nós analisamos, tanto eu como a doutora, assim, não caberia não estar preso, não caberia. O Yuri, então, você conversou com a assessoria do Tribunal de Justiça. Aliás, Yuri, faça o pedido ao vivo também, você faça isso, não tem problema. A SSP, gente, pelo amor de Deus, manda uma nota, então, pra gente entender o que está acontecendo, como é que esse homem foi solto, Yuri. Exatamente, a gente quer entender, porque são vários crimes quando a gente analisa essa dinâmica. Uma mulher que cai, ela atinge o motociclista, ele morre, não resiste a esses ferimentos e eles são levados para a delegacia, né, no caso o Douglas e o Antônio, e liberados. Esse também é o grande questionamento de vocês, né, Giovana? É uma indignação, Eles não ficaram presos, não permaneceram presos. Nenhum dos dois, nenhum. Foram soltos. A nossa maior indignação é essa. Porque ele tem que responder pelo feminicídio. Ele matou um trabalhador, um pai de família. Exatamente. Ele tem que responder pelo feminicídio, um homicídio. Ele tem que responder, ele tem que ficar preso. Ele não pode ficar solto. Você acha que a justiça não analisou de forma concreta e direta, né? Não conseguiu entender a dinâmica de fato, porque foram ouvidos na delegacia e liberados. Exatamente, foi o que aconteceu. Quando eu cheguei lá no 30DP, eles me passaram a notícia. Até então a gente sabia que eles estavam lá, os dois estavam dentro do 30DP, mas a gente achou que permaneceria preso, não seriam soltos. Depois que a gente ficou sabendo que não teve nem audiência de custódia, eles saíram pela porta da frente. Não dá para aceitar, não dá. Não dá para aceitar, André Azeredo, e claro que a nossa produção vai questionar, a gente vai pedir uma nota mais específica e detalhada para entender o que o juiz e o delegado, eles entenderam dessa situação para que Antônio e Douglas fossem liberados após serem ouvidos lá no 30DP, André. Obrigado, meu querido Yuri Macri. Acho que o juiz nem chegou nesse caso, Yuri. Eu acho que nem chegou para juiz nenhum, porque o delegado resolveu liberar ele. Conclua, Eu por favor. vou trabalhar em cima de hipóteses ainda. Ficou
para o delegado ficou claro que foi um acidente, que ela caiu não por ação dessa pessoa. É importante dizer, porque se o delegado tivesse a convicção de que a ação da queda foi derivado de uma agressão, uma tentativa de agressão, ele não teria liberado. As circunstâncias aparentemente deram com que realmente ela caiu, a gente não sabe as condições, e não foi empurrada ou não caiu porque estava sendo agredida. Só esse quadro é que permitiria não manter essa pessoa detida, e aí sim, ele poderia até dentro, porque é um quadro de homicídio pelo menos, qualificado, ele não poderia, só o juiz poderia liberar, não seria o delegado da autoridade a liberá-lo. Yuri segue acompanhando o sepultamento, né, o velório e o sepultamento do André. Transmita nossos sentimentos à família do André, às irmãs dele, ao filho que já falou com você. Já você volta com mais informações e a gente faz mais uma vez um pedido encarecido. SSP, por favor, mande uma nota para a gente entender, né, ou o delegado do 30DP falar, os nossos telespectadores, todas as pessoas que estão acompanhando esse caso estão tentando entender qual foi o entendimento da Polícia Civil para que esse homem saísse pela porta da frente, sem ao menos passar por uma audiência de custódia, numa prisão em flagrante. Ninguém entendeu até agora. Assim que vocês mandarem a nota, ela será lida na íntegra, eu me comprometo.